Antes de existir um império, antes de existir um herói, existe uma decisão. No silêncio opressor de uma tela escura, apenas o som grave e distante de um tambor ressoava, prenunciando algo monumental. Lentamente, letras prateadas emergiam do negrume, formando a palavra mitoverso, um portal para a compreensão de que toda lenda, por mais grandiosa que pareça, germina de uma semente humilde, de uma faísca inicial que ilumina o caminho da inevitabilidade. É a história daquele instante singular, daquele ponto de inflexão, que define o destino de mundos e a eternidade de almas. Em meio à poeira e ao esquecimento de um vilarejo oprimido, vivia Elara. Seus olhos, janelas para uma alma atormentada, carregavam a dor indelével da perda, mas também um brilho indomável de um desejo ardente de transcender sua própria miséria. Órfã desde tenra idade, ela havia testemunhado a tirania do império tomar seus pais, levando-os para um destino incerto, mas certamente cruel. A promessa sussurrada em leitos de dor de que ela traria justiça ecoava em seu coração como um mantra, uma chama inextinguível que se recusava a ser sufocada pela opressão cotidiana. Ela era pequena em estatura, mas sua silhueta, muitas vezes observada contra o pôr do sol enquanto fitava a imponente estátua de bronze do tirano, projetava uma sombra de determinação que desafiava sua juventude. Aquela estátua, um monumento à crueldade, era um lembrete constante do que havia sido tirado e do que precisava ser recuperado. A vida no vilarejo, já precária, foi abruptamente abalada por um evento brutal, uma demonstração de força do império que serviu apenas para intensificar a dor latente de Elara e solidificar sua resolução. As colheitas foram queimadas, os celeiros saqueados e as esperanças, mais uma vez, reduzidas a cinzas. Mas, em meio ao caos e ao desespero, o golpe mais doloroso viria de onde menos se esperava. Kyle, um amigo de infância, com quem Elara havia compartilhado segredos e sonhos sob a luz da lua, sucumbiu ao medo, ou, talvez, à promessa vazia de alguma recompensa. Ele traiu a confiança da comunidade, entregando informações valiosas sobre os esconderijos e as poucas reservas que restavam ao Império. O choque foi devastador. A traição de Kael não apenas aprofundou a ferida de Elara, mas transformou sua dor em algo mais frio, mais calculista. A inocência que ainda residia em seu olhar se esvaiu, substituída pela sombra da vingança, uma escuridão que prometia um futuro implacável. Cenas rápidas e fragmentadas de fogo e lamento piscavam em sua mente, alternando com o rosto contorcido de Kael. E então, um close-up em seus próprios olhos, onde a luz da esperança havia sido substituída por um brilho gélido de propósito. Sozinha, sob o manto da noite, Elara apertou um pequeno amuleto familiar, o único elo palpável com seu passado. Seus olhos, antes cheios de tristeza, agora fitavam o horizonte distante com uma promessa silenciosa, uma pergunta não dita que pairava no ar pesado. Como posso mudar o destino de todos? A tensão crescente era quase palpável, a admiração pela força interior da personagem e o peso de sua decisão iminente preenchiam o ar. O caminho à frente era incerto, mas a faísca havia sido acesa. A pergunta ecoava na mente de Elara enquanto ela se afastava do vilarejo, sob a escuridão da noite. Sua jornada solitária começou ali, um passo incerto em direção a um destino desconhecido, mas impulsionado por uma determinação férrea. Ela sabia que precisava mais do que a dor para enfrentar um império. Precisava de conhecimento, de técnica, de poder. A fuga não era um ato de covardia, mas o primeiro movimento estratégico de uma guerra que ela travaria sozinha, pelo menos por enquanto. Os primeiros dias foram de privação e aprendizado brutal. Montanhas geladas testaram sua resistência. Seus pulmões ardiam a cada subida íngreme. Mas cada cicatriz era uma lição. Cada calo,
uma prova de sua resiliência. Desertos escaldantes a ensinaram sobre a escassez, a importância de cada gota d'água, a disciplina de conservar energia. Ela encontrou mestres improváveis na vastidão da natureza. Um ermitão recluso que lhe ensinou a arte da furtividade e o uso de ervas medicinais. Uma velha guerreira exilada que a treinou em combate corpo a corpo, transformando seu corpo em uma arma precisa e letal. Elara absorvia tudo com uma fome insaciável, sua mente afiada como a lâmina que agora empunhava com destreza. As cenas se sucediam em uma montagem dramática. O suor escorrendo pelo rosto empoeirado, os músculos contraídos sob esforço, o brilho de seus olhos refletindo a chama de uma fogueira noturna, enquanto estudava mapas antigos e estratégias de guerra. A trilha sonora, antes um lamento silencioso, agora pulsava com uma orquestração intensa e progressiva, espelhando a crescente dificuldade e a inabalável determinação de Elara. Ela estava sendo forjada, não em fogo e ferro, mas em dor e propósito. A solidão, no entanto, começou a ceder lugar a encontros inesperados. Em suas andanças, Elara cruzou caminhos com outros oprimidos, almas perdidas pela tirania do Império, cada um carregando sua própria história de perda e desejo de liberdade. Havia um ex-soldado desertor, desiludido com a crueldade de seus antigos mestres. Uma jovem erudita, cujos livros foram queimados e cujo conhecimento era agora sua única arma. E um batedor ágil, cujas terras foram roubadas e que conhecia cada trilha e esconderijo como a palma de sua mão. Elara, com sua liderança silenciosa e sua aura de propósito inabalável, tornou-se o ímã que os uniu. O grupo, inicialmente um amontoado de renegados, começou a funcionar como uma unidade coesa. Suas primeiras vitórias foram pequenas, mas significativas. Atos de sabotagem calculados que atrasavam as caravanas imperiais, resgates ousados de prisioneiros que reacendiam a esperança nos corações do povo. Cada ação, por menor que fosse, era um golpe na imagem de invencibilidade do Império e um passo na ascensão de Elara como líder. Ela não buscava o reconhecimento, mas este vinha naturalmente, a confiança do povo se consolidando a cada sucesso. As cenas de batalha eram rápidas, bem coreografadas, mostrando a sinergia do grupo e a habilidade singular de Elara, que sempre parecia estar um passo à frente. A notoriedade do grupo de resistência, no entanto, trouxe consigo uma crise iminente. Ao interceptarem uma mensagem codificada do Império, Elara e seus aliados descobriram uma notícia perturbadora. Kael, o traidor de seu vilarejo, havia sido promovido, recompensado por sua lealdade traiçoeira. A oportunidade de vingança pessoal se apresentava de forma tentadora, um caminho fácil para satisfazer a dor que ainda ardia em seu peito. Elara se viu em um conflito interno avassalador. A imagem de Kael, o amigo de infância, se misturava com a do traidor que entregara seu povo à miséria. A tentação era forte. Desviar o grupo para um confronto direto, para uma vingança que saciaria sua sede de justiça pessoal. Em um momento de introspecção profunda, sob a luz bruxuleante de uma fogueira, Elara refletia sobre o peso de suas escolhas. Flashbacks rápidos da traição de Kael, do fogo consumindo seu vilarejo, da dor em seus olhos, assombravam-na. Mas o amuleto que ela ainda carregava em seu pescoço, o símbolo de sua promessa aos pais, a lembrava do objetivo maior: libertar o povo, não apenas vingar-se de um homem. A noite avançava, e com ela, a tomada de uma decisão difícil. Elara, com um olhar determinado que não deixava margem para dúvidas, comunicou sua escolha aos seus aliados. A vingança pessoal teria que esperar, ou talvez nunca vir. O grupo, agora mais unido do que nunca, marchou sob um céu tempestuoso em direção a uma fortaleza imperial, a verdadeira ameaça. A tensão palpável preenchia o ar,
A sensação de que algo grandioso e perigoso estava prestes a acontecer. Um confronto que definiria não apenas seu destino, mas o de um império inteiro. A marcha sob o céu carregado de nuvens prenunciava a tempestade que estava por vir. Elara e seus aliados, endurecidos por incontáveis desafios, aproximavam-se da fortaleza imperial, um colosso de pedra e ferro que simbolizava a opressão. A batalha final não seria apenas um confronto de forças, mas um embate de ideais. O ataque foi audacioso, coordenado com a precisão de um relógio, cada membro do grupo executando sua parte com maestria. As defesas imperiais, outrora impenetráveis, começaram a ceder sob a pressão implacável dos rebeldes. Em meio ao caos da batalha, entre o clangor de espadas e os gritos de guerra, Elara se viu diante do traidor Kael. Não houve palavras. Apenas um duelo silencioso de olhares, cada um carregando o peso de um passado compartilhado e de um presente irreconciliável. Kael, com a armadura imperial e um semblante endurecido, parecia um estranho. O duelo foi um balé brutal de movimentos precisos, cada golpe carregado de uma história não dita. Elara, com a agilidade adquirida em seu treinamento árduo, desarmou Kael. Ele estava à sua mercê. O ódio ancestral, a dor da traição, a tentação da vingança pura e simples, tudo isso pulsava em suas veias. Mas, ao invés do golpe final, Elara baixou a arma. Um ato de misericórdia que não era para Kael, mas para si mesma, para o ideal que ela representava. A justiça seria feita, mas sem a mancha da vingança pessoal. Kael, humilhado e derrotado, foi levado, seu destino selado não pela lâmina de Elara, mas pela lei de um novo mundo que ela estava construindo. O império ruiu. A vitória, contudo, não trouxe um fim imediato à luta. A destruição era vasta, e as cicatrizes da tirania eram profundas. Elara, agora a heroína aclamada, não buscou o trono ou o poder. Sua ambição era outra, a reconstrução. Ela liderou seu povo não com ordens, mas com o exemplo, erguendo cidades das cinzas, semeando esperança onde antes havia desespero. Carregava as cicatrizes da batalha, físicas e emocionais, mas também a sabedoria da liderança. Entendeu que a verdadeira grandeza não residia na conquista, mas no impacto duradouro de suas ações. A nova sociedade floresceu, fundada em princípios de justiça e liberdade, um testamento vivo ao seu sacrifício. Décadas se passaram. Elara, envelhecida e sábia, observava as gerações futuras vivendo em paz, em um mundo que ela ajudou a moldar. As crianças brincavam livremente nas ruas, os campos eram férteis e a alegria ressoava onde antes o medo imperava. Seu legado não eram estátuas ou monumentos, mas a própria existência de um povo livre. Ela se tornou uma figura quase mítica, uma parte da paisagem, um símbolo da esperança e da luta eterna pela dignidade humana. Alguns caem e são esquecidos, outros caem e se tornam eternos. Porque o que define uma lenda não é a vitória, é o impacto. No mitoverso, nós não contamos histórias, nós revelamos padrões. A história de Elara, a órfã que se tornou a libertadora, ecoava através dos séculos, uma melodia intemporal de coragem e redenção, provando que a semente da grandeza reside na decisão de um indivíduo de transcender a dor e forjar um legado que ressoa para sempre. Seu sacrifício não foi em vão. Sua vida foi um farol, iluminando o caminho para um futuro mais justo. O crepúsculo dourado pintava o céu, e a figura de Elara, serena e monumental, se fundia com o horizonte, a promessa de um novo amanhecer que ela tanto lutou para alcançar.